Boa tarde a todos que estão presentes agora online, né? Nós temos agora a nossa aula de irrigação e drenagem. O horário agora está tudo certinho, né? Então, nós teremos nas semanas pares esse horário de 13 às 14h30 e as semanas ímpares na quinta-feira, 8 horas da manhã, de 8 às 9h30. Então, eu estou dando uma boa tarde a todos e a aula já está sendo gravada, né? E temos aí 29 pessoas online. E vamos dar início, então, à nossa aula de hoje. Tem alguém que está acompanhando a aula via celular? Eu tô. Quem? André Lopes. Tem o Ian, Felipe, Eu Nayara, Gabriel. Acho que a maioria aqui é sua. Tá ok. Então, nós temos aí a questão da bateria, né? Eu não sei se vocês não estiverem conectados com o carregador, aí tem problema da bateria. Mas, como são somente 2 aulas, aí dá para acompanhar, né? Se fosse um tempo maior, aí ficaria mais complicado. Bom, gente, então é o seguinte, nós temos, primeiramente, eu vou entrar aqui na página da disciplina, para poder compartilhar com vocês aí a tela, né? Vamos entrar aqui. Vamos ver se vai dar certo aqui. Vai dar tudo certinho. Então, está entrando aqui na tela, né? Tela compartilhada. Então, já deve estar compartilhado com vocês aí a tela, né? Bom, então é o seguinte, gente. Eu já estou com a página da disciplina aberta aqui, a página do AVA, na verdade, né? Então, eu vou entrar aqui na turma A1A, que vai valer também para a turma A1B, tá certo? Então, tem aqui a turma A1A e a turma A1B. Procurem sempre acessar a página da disciplina, porque eu estou colocando as novidades todas lá, tá? Tudo que tem de novidade, de informação, eu estou colocando lá, né? E nós temos também, né, a possibilidade de utilização do fórum aí, para poder tirar alguma dúvida, né? Vou mandar algum recado, tem o fórum aí. Então, vamos lá. Nós temos aqui, já consolidados aqui, esses avisos, noções de irrigação, né? Deixa eu aumentar o zoom um pouquinho aqui, para ver se melhora um pouco. Vamos aumentar o zoom um pouquinho aqui, principalmente para quem está acompanhando via celular, né? Melhor, né? Então, tem aqui avisos, noções de irrigação, irrigação na agricultura, e aí vem a primeira semana, PPT da disciplina, primeira semana de irrigação e drenagem em PowerPoint, né? Apresentação em PowerPoint, noções de irrigação, com a apostila do professor Valber, primeira videoaula de irrigação, fórum, então isso não foi na primeira semana, né? Deixa eu ir permitindo aqui o pessoal entrando na sala. Segunda semana, de 10 a 14 de agosto, noções de irrigação e primeiro relatório avaliativo. Terceira semana, de 17 a 21 de agosto, aulas iniciais de irrigação, né, continuando, né? E a videoaula do dia 20, que está disponível aqui para quem quiser, né, voltar lá no dia 20 e poder acompanhar. Hoje, graças a Deus, eu estou com um equipamento um pouco melhor, com um notebook aqui, e o vídeo, vocês podem reparar aí que o áudio, né, principalmente, o áudio está melhor, e o vídeo também está um pouco melhor, né? Me posicionei aqui mais próximo da luz natural, para ver se melhora um pouco a imagem também, que a imagem estava um pouco escura, né? Mas eu acho que está dando para acompanhar bem aí. Então, o que acontece? A videoaula do dia 20 de agosto está aqui, tá? Está aqui disponível. A quarta semana, que é essa semana,
de 24 a 28 de agosto, nós temos aqui a continuação dos slides, que nós temos a primeira apresentação de slides, que é uma apresentação, assim, de, vamos dizer, de boas-vindas da disciplina, né? O conteúdo inicial da disciplina, que faz um apanhado geral, né? Do que a gente aborda em irrigação e drenagem. Depois nós teremos outras apresentações mais específicas de cada assunto. Então, quem acompanhou a videoaula e quem acompanhou a apresentação em PowerPoint também, e essa apresentação que está em PDF aqui, vai poder ver que nós temos lá vários assuntos. Esses assuntos vão ser abordados ao longo de todo o ano, né? Então, nós temos aí o ano letivo todinho para poder abordar esses assuntos e outros mais, tá? Então, assim, não se preocupem que nós vamos aprofundar nesses aspectos que estão sendo abordados aí. Nós vamos aprofundar bem mais nesses assuntos, tá? Não se preocupem, não. Questionário, né? Eu coloquei aqui também, né, para vocês, essa semana. O cachorro me atrapalhando ali, que tá complicado. Bom, tem aqui perguntas e respostas, tá bom? Uma leitura que eu coloquei para vocês, tá aqui, ó. Perguntas e respostas, leitura, clique aqui. Está na página da disciplina. Então, se você clicar aqui, ó, perguntas e respostas, tem aqui uma página, né, da Embrapa com algumas perguntas relacionadas à irrigação, à parte hídrica, de uma forma geral, né? Então, tem algumas informações interessantes aqui, um questionário que eles fizeram e vem na sequência a resposta, né? Então, é interessante que vocês leiam esse assunto aí, né, esse material, e não é tão grande assim, então dá para vocês acompanhar essa leitura, uma leitura complementar, tá? Eu sempre vou deixar algum texto complementar para vocês, que vai ajudar no entendimento aí. Voltando aqui, nós temos um questionário. Tem um questionário aqui, né? Esse aqui, ó, questionário, clique aqui. Então, tem um questionário que vocês vão responder, tá? Por enquanto, não precisa entregar para mim, tá? Esse questionário não precisa entregar para mim por enquanto, tá certo? Não precisa. Tá aí, tem 4 questões somente. 4 questões de múltipla escolha. Então, tem lá, questão 1, né? Questão 1 com a letra, com as opções A, B, C, D e E. Questão 2, também, né? Com alternativas A, B, C, D e E. Questão 3, também 5 alternativas. E a questão 4, 5 alternativas. Aí eu coloquei aqui, ó, fonte de consulta. Em breve estará aqui. Então, em breve eu vou disponibilizar para vocês a fonte de consulta e também as respostas do questionário, tá? As alternativas corretas. Então, vocês vão entrar nesse questionário, vão tentar responder, vão ler e vão tentar responder para ver se vocês, né, estão conseguindo acompanhar, né? E semana que vem eu disponibilizo a fonte de onde eu tirei o questionário e também as múltiplas, os resultados, né? As respostas, melhor dizendo, da múltipla escolha, das questões, né, de múltipla escolha, que são as 4 aí. Então, tá aí, o aluno deverá ler as questões com atenção e responder. Não é preciso entregar agora. Tá bom? Bom, então, visto isso, eu queria falar o seguinte. Ao longo da semana, alguns alunos entraram em contato, mandaram o WhatsApp, mandaram um e-mail, né? A minha caixa de e-mail ficou bem cheia. Então, assim, pedindo, né, alguns alunos, a questão da minha avaliação dos questionários, desculpe, avaliação do relatório, né, do relatório avaliativo que eu dei para vocês, solicitei de vocês. Então, o que eu fiz? Eu resolvi dar uma chance a mais, né, para todos os alunos indistintamente. Então, aqui teve aluno que mandou para mim o relatório em outro formato que não fosse PDF, aí não teve como eu abrir, né? Eu tentei abrir aqui, não deu, também porque a solicitação era para mandar em PDF. Então, alguns alunos também questionando nota e tudo mais. Então, assim, de uma forma geral, eu achei melhor, né? Eu achei por bem dar uma segunda chance para todo mundo que quiser, né? Evidentemente, a pessoa tem que querer. Ô, Claudio, quem não quiser vai ficar com a nota do primeiro mesmo? Exatamente. Então, eu coloquei aqui, ó, quem, por exemplo, não quiser enviar de novo, quem não quiser enviar de novo o relatório,
vai ficar com a nota que já está lá, né? Então, quem quiser mandar de novo, vai ter opção, né? Tem o link aqui, ó, relatório do filme, segunda chance de reenvio. Vocês clicam aqui, ó, relatório do filme, né? Vamos clicar aqui, ó. Deixa eu clicar aqui. Para vocês deve aparecer diferente um pouquinho. Então tem aqui, ó. Tá lá, ó. Participantes 38, isso é a turma A1B, né? A1A, desculpa. Participantes, enviado nenhum ainda, porque eu não tinha falado para vocês. Tal. Então, o que vai acontecer? Eu estou dando até para vocês até o dia 2 de setembro, até quarta-feira, né? Deixa eu conferir aqui se é quarta mesmo. Deixa eu ver aqui. 2 de setembro, quarta-feira, exatamente. Então, vocês têm até quarta-feira, às 23h59, para mandar o relatório. Quem quiser, né? Quem quiser. Professor. Sim? Pode fazer em folha branca? Você pode fazer na folha. Eu só peço que vocês não façam em folha de caderno, tá? Por exemplo, quem não tem computador, quem está sem computador, que vai digitalizar pelo celular, faz no papel Chamex, tá? Então, todo mundo fazendo no papel Chamex para digitalizar e mandar para mim, tá? Então, assim, papel de caderno, não, tá? Eu solicito que ninguém faça papel de caderno, não, tá certo? Se alguém fizer em folha de caderno, papel de caderno, eu não vou corrigir, vai ficar sem nota, tá? Então, vocês façam papel Chamex, no caso, se for o caso aí, né? E quem for mandar normal, né? Faz lá no Word, faz no Word o relatório e manda, e converte, né? Na hora de salvar, salva como PDF e manda para mim. Vocês sabem fazer isso melhor que eu. Então, assim, vamos caprichar, né? Vamos caprichar aí nos relatórios. Teve alguns relatórios, alguns, né? Evidentemente que não são todos, alguns relatórios desconfigurados, né? Não centralizou direitinho o nome da pessoa, não centralizou o título, ficou tudo alinhado à esquerda. Teve relatório que ficou com uma fonte de um tamanho numa parte e outra fonte no outro tamanho. Ficou tudo bagunçado, alguns relatórios, seja da turma 1A, seja da turma 1B. Então, vamos caprichar um pouco mais na formatação, né? Vamos caprichar na formatação. Teve relatório que ficou com o início o início do relatório num espaçamento simples, mais para frente já passou para 1,5, né? Então, assim, alguns relatórios ficaram, assim, com uma qualidade não muito boa, né? Então, eu vou dar esse tempo a mais para vocês, para quem quiser, evidentemente, quem quiser, ninguém é obrigado a fazer, quem quiser, faz de novo, ou dá uma corrigida no relatório e manda. Outra coisa que eu observei também, alguns relatórios iguais, né? Então, teve gente aqui que passou adiante o relatório para um colega e o colega mandou um relatório igual ao do outro. Então, no caso, se houver isso, aí vai ficar com 0, tá? Quem mandar o relatório igual, se eu bater o olho ali e ver que o relatório é igual, um ou outro igual, eu vou dar a nota 0. Então, não vamos fazer relatório igual, não. Vamos assistir o filme, né? Que tem 22 minutos somente. Vocês vão poder assistir o filme lá o IF, né? Lá da Norte de Minas. É um filmezinho pequeno de 22 minutos. Vocês vão poder assistir, vão anotando, né? Se precisar parar o filme, vocês param, vai anotando. E no final, vocês fazem um relatório, digita, converte para PDF e manda para mim, tá? Então, quem quiser... Sim, pode, pois não. Quem fazer na folha 4 vai precisar seguir esse padrão de espaçamento? Se for fazer manuscrito? Não, aí no manuscrito, aí fica difícil, né? Manuscrito não dá, né? Se for manuscrito, por exemplo, a pessoa que não tem computador, não tem como imprimir nem nada, aí fica difícil. No caso, se a pessoa não tiver essa condição aí. Agora, se for fazer no computador, evidentemente que é bom seguir essas normas aí, ó. Essas normas, gente, não são normas da ABNT, não, tá? São normas que eu solicitei para vocês. Por exemplo, a ABNT, as margens é diferente, não é 2 centímetros de todos os lados, é diferente, né? Então, assim, eu solicitei que fizessem fonte Times 12, espaçamento 1,5, margem 2 centímetros de todos os lados. É o que eu solicitei para vocês. Pedi que vocês fizessem dessa forma, tá? Quem for fazer manuscrito, faça, por favor, atenção aí, quem vai fazer manuscrito, façam em letra de forma, tá? Não faz letra cursiva, não. Faz letra de forma, tá?
Faz lá a capa, letra de forma, direitinho, capricha na caligrafia ali, tá? E faz, digitaliza e envia para mim, né? Então, quem for fazer manuscrito não precisa seguir essas normas de tamanho de fonte, até porque não tem jeito, né? Tamanho de fonte, espaçamento, tudo, não precisa. E capricha, gente, vamos caprichar, porque são 6 pontos, né? Eu tenho 5 pontos que já foram distribuídos daquele pré-teste, que eu tenho que lançar ainda para vocês, e os 6 pontos agora desse relatório. Então, já vão ser 11 pontos distribuídos. Depois virão outras atividades avaliativas para vocês. Então, vamos caprichar aí, que aí vocês vão, né, conseguir uma nota melhor e vão poder, né, mais para frente, ficar mais tranquilos no que diz respeito à nota, né? Alguma pergunta, por enquanto? Por enquanto não, né? Bom, aqui vamos observar o seguinte, ó. Eu coloquei aqui, ó, observação. Não serão aceitos relatórios via e-mail ou WhatsApp e nem em outro formato que não seja PDF. Aí, no caso, para as pessoas que vão fazer pelo computador, né? Quem for fazer manuscrito já é diferente, né? Por exemplo, tem aluno que não tem computador, não tem condição de fazer, não tem como digitalizar numa impressora, né? Numa multifuncional, não tem jeito. Mas assim, eu não vou aceitar via e-mail, WhatsApp, porque o que está acontecendo, gente? Só para vocês terem uma ideia, o e-mail da gente, pelo menos alguns professores que têm conversado, está ficando muito sobrecarregado. Então, a gente recebe muita coisa da coordenação, né, da direção da escola, de uma forma geral. O canal que eles têm para poder entrar em contato com a gente é via e-mail. Então, o e-mail, no final do dia, você tem lá 20 e tantos e-mails, se você não olhar, né? Então, eu tenho que ficar olhando o e-mail direto e apagando, olhando e apagando, olhando e apagando. Então, assim, vamos evitar de mandar no e-mail e também no WhatsApp, né? Vamos mandar pelo canal da disciplina, né? As pessoas que forem mandar o relatório manuscrito, aí a gente tem que abrir essa exceção em função da especificidade aí, né? Essa questão específica aí, de quem vai mandar manuscrito. E eu coloquei até em vermelho aqui, ó, relatórios iguais receberão nota 0. Infelizmente, né, depois eu não vou ter como voltar atrás nisso, né? Já estou avisando antes, deixando na página da disciplina, que os relatórios que estiverem iguais, que eu observei alguns que estavam iguais, até o nome do arquivo estava igual, né? Até o nome do arquivo estava igual. Então, se acontecer isso, do relatório estar igual, eu vou dar nota 0 para os 2 relatórios, tá? Ou para todos, né? Vamos dizer que tem 3 relatórios iguais, os 3 vão receber 0. Vamos dizer que eu tenho 2 relatórios iguais numa turma e um relatório igual a esses 2 na outra turma. Os 3 vão receber nota 0, tá? Então, vamos evitar isso aí, porque é um filme de 20, 22 minutos que vocês vão assistir, vocês vão fazer o relatório individualmente e mandar para mim. Não tem muito segredo, né? Não vamos fazer de forma diferente, não, para não complicar e vocês se perderem 6 pontos, aí complica depois a questão da média, né? A média do semestre aí, do trimestre, na verdade, fica complicado. Tá ok? Então, vocês vão ter até o dia 2/9, né? 2/9, que é quarta-feira próxima, até as 23h59, para poder mandar o relatório para mim de novo. Quem quiser. Se eu ver lá que o aluno não mandou, aí eu vou olhar a nota anterior dele, aí eu vou jogar aquela nota para ele lá, tá? Eu sugiro, né? Aqui vai uma sugestão minha, né? Quem quiser seguir a sugestão, segue. Quem não quiser, não segue. Eu acho interessante que vocês todos enviem de novo, né? Mesmo quem tirou uma nota muito boa, eu sugiro que mande novamente. Vamos dizer que você tirou lá 4,5, né? Em 6. Você pode conseguir o 6 depois, né? Então, vamos dar uma melhorada lá no texto, na forma. Às vezes foi a formatação. Eu peguei mais a questão do texto, né? A questão de como que o aluno desenvolveu o relatório, como é que foi desenvolvido o relatório, e a questão das referências também, né? A referência, na verdade, é o filme, é o link do filme que vocês têm aí. Se você vir aqui, ó, eu coloquei até no final aqui, ó, fazer relatório deste vídeo.
Aqui, ó, tá um link aqui, ó. Fazer relatório deste vídeo, o mesmo vídeo que vocês já fizeram anteriormente. Então, é esse vídeo aqui, tá? É o vídeo, vou até clicar aqui para vocês lembrarem qual é. Tá aqui, ó. Pessoal, atenção, essa é a segunda chance para envio do relatório. Então, qual que vai ser o vídeo? Vamos clicar aqui, ó. Fazer relatório deste vídeo. Vamos abrir o vídeo aqui, só para vocês lembrarem qual é esse vídeo. Vamos lá, ó. Tá abrindo o vídeo, né? Olha lá, 22 minutos e 50 segundos o filme. Vamos ver se ele vai abrir aqui. Esse vídeo aí, a minha internet aqui. Esse vídeo aí, gente. Olá, cursistas. Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. É uma videoaula. Meu nome é Nayara Cristina Almeida Araújo. Dessa professora Nayara, né? Lá do Instituto Federal Norte de Minas. Tá? Trabalharemos a Curso técnico em agropecuária, irrigação e drenagem. É da disciplina de técnico, do curso de técnica agropecuária lá do Instituto Norte de Minas. Certo? Então vamos assistir esse vídeo e fazer um relatório em cima dele. Para que tenhamos um bom resultado. Então vou voltar aqui, ó. Alguém tem alguma pergunta? Sim. Eu queria te perguntar, porque assim, o relatório, eu fiz meu relatório todo com base no vídeo. Expliquei sobre as formas de irrigação, todas, e assim, minha formatação estava toda de acordo com o que você pediu também. E eu tirei a nota 4. Eu queria perguntar o que eu posso fazer para melhorar, para ver se eu consigo atingir aí uma nota maior. Sim, aí vai para recado para todo mundo que tem a mesma dúvida, né? Na verdade, vocês vão, né? O que acontece? Pode ter acontecido algum equívoco da minha parte de ter dado uma nota mais baixa do que o ideal? Pode ter acontecido, né? Então, eu sugiro o seguinte, que vocês deem uma repassada no conteúdo que vocês fizeram, né? Todo mundo que está com a mesma dúvida. Quem que perguntou? Foi a... Isabela, né? Então, quem tem a mesma dúvida da Isabela vai fazer o quê? Vai dar uma olhada no texto que fez, né? Ver se a formatação está tudo certinho, está tudo beleza, se está dentro do que foi solicitado, né? E aí faz em cima do que foi falado do vídeo, né? Se quiser colocar um comentário, pode também. Se você quiser colocar um comentário na conclusão, por exemplo, né? Um comentário crítico, você pode colocar um comentário, né? Na conclusão. Coloca lá um comentário seu. Você assistiu o vídeo, você vai ter uma impressão do que aconteceu no vídeo, o que a professora falou lá no vídeo. E aí você vai ter uma conclusão sua, né? Então, faz uma conclusão baseada no que você assistiu, no que você conclui sobre aquele vídeo, né? Coloca na conclusão. Evidentemente que conclusão, como é uma opinião, vai ser uma opinião mais pessoal, não tem como o professor falar que a conclusão de um é melhor do que a da outra, né? Então, conclusão é conclusão, opinião vai ser a opinião pessoal, né? Então, eu vou aceitar a opinião, por exemplo, vamos dizer que o aluno achou que o conteúdo foi meio difícil de entender, usou uma linguagem não muito apropriada para início de disciplina, né? Colocou lá, beleza, é a opinião do aluno, então tem que ser considerado. O outro achou que é fácil, está tranquilo, a linguagem está tranquila de entender, também está ok. Para ele foi mais fácil de entender. Então, é só seguir esses pontos aí, né? Formatação é a primeira coisa que eu vou ver, e o desenrolar do texto, né, que você colocou ali, eu vou ver também. Então, basicamente dar uma reolhada, né, dar uma repassada no que foi feito, tá bom? Aí dá para vocês enviarem novamente. Para quem aí tirou uma nota. Claudionor, Sim. dá uma olhadinha no chat aí, porque tem uns alunos fazendo as perguntas aí para você. Não vai ter como eu acompanhar o chat, não, senão não tem como seguir com a aula, tá? Quem tiver alguma dúvida, entra aqui no deixa eu ver aqui, no A fórum. Débora perguntou se a margem tem que ser 2 centímetros só dos lados. Não, a margem é 2 centímetros de todos os lados. Aqui, ó, eu coloquei aqui, quer ver, ó? Aqui, ó, margens, olha só, eu estou marcando aqui com o mouse, ó.
margens 2 centímetros de todos os lados, em cima, embaixo, esquerda e direita, tá? Não está de acordo com a BNT, não, mas eu estou solicitando que vocês façam assim, tá ok? 2 centímetros Ok, dos obrigada. 4 lados, tá? Vai ficar uma formatação um pouco diferente da BNT, mas não tem problema, não. Então, quem tá usando o chat não tem como eu acompanhar, porque eu vou ter que entrar no arquivo agora da aula, e aí eu teria que ficar voltando para o chat, etc. Quem tiver alguma dúvida, né, usa aí, ó, pode usar aqui o fórum, né, ó, tem um fórum aberto aqui na primeira semana, ó, fórum dúvidas da primeira semana, deixa eu ver se tem alguma. Por enquanto não tem nenhuma, né? Então vocês podem entrar aqui, ó, nesse fórum, né, pode entrar nesse fórum aqui da primeira semana e colocar lá a dúvida que vocês têm, tá bom? Aí facilita para mim, que não vou ter o WhatsApp nem o e-mail cheios, e também para vocês que vão ter aí rapidamente a resposta, né, da dúvida. No caso, eu olho direto, né, a página da disciplina de vocês ou da disciplina do superior, eu olho direto todos os dias, né, mais de uma vez por dia, eu estou sempre olhando para poder, às vezes, colocar alguma coisa diferente, ver como é que está o envio de algum material avaliativo, etc. Tá? Vou colocar textos... Sim? Então, quem colocou, tipo, além do vídeo, usou alguma coisa para incrementar o relatório? Tá errado? Tem problema não. Você pode colocar... Eu só peço que vocês não fujam muito do assunto, né? Vamos dizer que você colocou no relatório... uma ilustração, né? Colocou uma ilustração, tipo essa aqui, ó. Aí, ó, você colocou uma ilustração dessa aqui, né, ó. Não tem problema, você pode colocar uma ilustração, uma foto, né? Não tem problema, não. É só evitar fugir muito, né? Fugir muito do que foi falado no relatório, no vídeo. Não tem problema, você pode colocar algo lá... aquela aula, aquela Oi? videoaula que a gente assistiu, é basicamente falando sobre a apostila que o senhor passou pra gente. E nessa apostila, eu coloquei essa apostila como referência, que eu li ela também além do vídeo, e coloquei umas outras informações, mas tudo dentro do tema, tudo sobre irrigação, e eu ganhei 4. Tá, é o que eu falei agora há pouco, acho que você ouviu aí, né? É a questão da reavaliação que eu vou fazer. Justamente por isso estou dando também, né? Também por isso estou dando mais uma chance a todo mundo, né? Para poder reenviar o seu relatório, né? Eu perguntei, porque caso estivesse errado, eu ia mudar então, mas já que você falou que pode pôr outras referências para incrementar, eu vou deixar assim mesmo. Pode sim, sem problema, né? Pode colocar sim. É só não fugir muito do tema, não alongar muito, né? Não deixar o material muito longo, né? Porque, na verdade, o objetivo principal do trabalho, da atividade, é falar do filme. O que o filme abordou. Mas você pode colocar algo também complementar. Você pode complementar o seu relatório, não tem problema não. Você pediu para colocar tipo, capa contra capa e tudo mais, eu coloquei um índice. Isso também contava como erro? Não. O índice ele é dispensável, não precisa colocar índice não, tá? Porque como é muito pouca coisa, não precisa colocar índice. O índice você pode deixar de fora. Não tem problema não. Eu até sugiro que deixe de fora porque é muito pequeno, né? O conteúdo é muito pouco, né? Então, deixe de fora. Provavelmente você deve ter o seu arquivo no Word. Você vai lá onde está o índice, você deleta a página do índice e deixa sem índice, né? E aí coloca os seus comentários, os seus anexos. Se tiver algum anexo, pode pôr, tá? Se você quiser colocar alguma coisa em anexo, pode pôr. Uma foto, né? Um comentário... algo que você pegou na internet ou você leu, né? Você pode pôr em anexo alguma coisa que não faça parte diretamente do relatório que eu estou solicitando, que tem a ver com o filme. Pode colocar como anexo, não tem problema. Não tem problema colocar lá no final, lá, você coloca lá anexos, o anexo, né? E coloca lá uma foto, coisas do gênero, né? Um gráfico, não tem problema não. Tá certo? Ô, Claudionor, estão me perguntando aqui se quem fez a formatação no celular vai ter que fazer de novo na folha, porque a formatação do celular não é muito boa. Veja bem, fez a formatação no celular, mas usou Chamex? Ou usou papel de caderno? Porque se fez em Chamex, não tem problema não, tá?
eu peço que não faça na folha de caderno, faça no Chamex. Se fez no Chamex, pode enviar, né? Eu vou ter que ter um olhar diferente sobre quem enviou pelo celular, né? Quem não tem impressora, não tem computador, a forma de eu avaliar essa pessoa é diferente da forma que eu vou avaliar quem tem computador e quem fez em Word e depois passou para PDF, né? Não significa que eu vou ser mais rigoroso com um do que com o outro, né? Eu vou ter um olhar diferente sobre os dois, as duas formas de fazer, tá certo? Então, se fez na folha Chamex, sem problemas. Se fez no folha de caderno, aí é bom fazer de novo, tá? Faz de novo. Ô, Claudiano, Sim? é porque a gente que ainda não tem computador, a gente não sabia que podia enviar na folha, né? Aí tem um aplicativo que ele chama Word, que pode baixar pela Play Store para colocar no celular. Só que ele é muito difícil de mexer nele, ele sai toda hora, não dá para você controlar. Aí eu acho que a maioria teve dificuldade para poder colocar a formatação através desse aplicativo pelo celular, porque não sabia que podia enviar pela folha. Tá. Isso aí deve ter falhado da minha parte, de ter falado, né, que poderia fazer através da folha, escrevendo em letra de forma, né? Eu acho que eu falei isso, que foi para uma outra turma, um outro curso, uma outra disciplina, que eu também já solicitei algumas atividades avaliativas, e que tem aluno na mesma situação, aí eu também falei para eles fazerem manuscrito com letra de forma no papel Chamex, né? Então pode fazer, tá? Aí fica para vocês essa informação nova, né? No caso, faltou colocar, pelo menos na página da disciplina, não está falando sobre isso. Pode fazer, deve fazer, quem não tem condição, né? Não tem computador, pode ser feito com isso aí, tá? Deixa eu ver, algumas pessoas perguntaram, apareceu aqui, mas não tem como entrar no chat, né, gente? Infelizmente, o pessoal que está aí no chat aí, não tem como eu responder, não, tá, gente? Senão vai ficar complicado, estão muitas mensagens chegando aqui, então fica difícil responder, tá? Entrem lá no fórum e coloquem a dúvida lá. Bom. Então, sim, mais alguma dúvida? Estão perguntando no chat se a nota do primeiro trabalho, por exemplo, vamos supor que a nota do primeiro trabalho foi maior do que a do segundo. Vai contar a maior nota? Eu espero que isso não aconteça, né? Como vocês estão tendo uma segunda chance de fazer, subentende-se que a segunda vez que vocês vão enviar vai ficar melhor do que a primeira, porque vocês tiveram a oportunidade de fazer uma vez e vão fazer a segunda. Mas se acontecer de alguém tirar uma nota inferior no segundo em relação ao primeiro, aí eu vou pegar a nota maior e deixar, tá? Eu vou comparar, eu vou imprimir as duas notas de todos os alunos, e aí vou colocar, por exemplo, vamos dizer que o aluno tirou na primeira lá 3,5 e tirou 4,5 na segunda, aí ele fica com 4,5, né? Aí ele fica com 4,5. Então, assim, eu espero que isso não aconteça, né? Porque tem aquela situação, vamos dizer que o aluno tirou 4,5 no primeiro e 3,5 no segundo, aí o certo seria ele ficar com 3,5, né? Mas, né? É até meio complicado isso, mas assim, eu prefiro não acreditar que isso venha acontecer, que o aluno venha tirar uma nota inferior no segundo em relação ao primeiro. Subentende-se que, né, espera-se, né, que ele tire uma nota no mínimo igual, né, no segundo. Primeiro e segundo com notas iguais, tá? Então, acho que ficou claro, né, essas dúvidas aí. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma coisa para falar? Eu estou gravando toda a aula, depois eu vou disponibilizar para vocês, tá? Essa aula aí, vou disponibilizar para vocês lá na página da disciplina, para as duas turmas, A1A e A1B, vou disponibilizar lá, vai ficar o mesmo arquivo, tá, gente? A hora que vocês entrarem lá, o link para o YouTube com o vídeo para A1A vai ser igual ao link para o YouTube para a turma A1B. Tudo igual. Tá certo? Então vai ficar a mesma coisa lá. Ó. Vocês estão vendo aqui no áudio, está gravando, ó, gravando a aula, né? Ok? Podemos seguir em frente? 13h36, nós temos a aula até as 14h30, né? Então nós podemos seguir adiante aqui, né?
O pessoal que está com celular aí, espero que a bateria dê, né? Deve dar, sim, né? Provavelmente. Bom, vamos lá. Entrando aqui. Então, leiam, né? Quarta semana, dá uma lida em tudo isso aqui. Entre depois na página da disciplina, ó. Clica aí nos links, né? Tem aqui perguntas e respostas, como eu disse anteriormente, tem o questionário, tem o link de novo do filme, as instruções para fazer o relatório de novo, enviar, e aqui embaixo o link para... aliás, o link do vídeo está no final, tá? O link do vídeo está no final, e o link para enviar o segundo relatório está aqui, ó. Relatório do filme, segunda chance de reenvio, tá? Ele está justamente ali, né? Bom, então vamos lá, né? Claudiano, Sim? quando entra para enviar o arquivo de novo, não está aparecendo aquele negócio de adicionar tarefa. Para enviar o filme? Para Relatório? enviar o relatório de novo? Deixa eu ver aqui, eu vou entrar aqui. Se bem que a minha página eu acho que é um pouco diferente da de vocês, né? Ó. Olha lá, o sumário de avaliação é um pouco diferente, né? Eu não sei como que aparece para vocês aí no computador de vocês, como que aparece, né? Mas eu fiz direitinho, coloquei aqui tarefa, né? Atividade tarefa para vocês e formatei direitinho, coloquei lá a nota do trabalho, o máximo 6 pontos. Tá tudo certo. Porque... Vou repassar, no caso seria amanhã, né? Amanhã cedo. Eu vou dar uma... Inclusive, gente, quem for fazer, vocês vão ver, eu coloquei aqui, aproveitando o gancho, vocês só vão conseguir enviar a partir das 19 horas de hoje, tá? Eu coloquei para enviar a partir das 19 horas. É claro que provavelmente ninguém vai conseguir fazer até 19 horas de hoje. Mas se alguém já quiser enviar o arquivo de novo e achar que não vai mexer e já vai enviar novamente, pode enviar. Não tem problema não. A partir de hoje, às 19 horas de hoje, já pode enviar, né? Então, eu vou dar uma repassada de novo. Eu vou entrar na edição de novo ali. Eu vou entrar na edição vamos ver aqui, ó. A edição, né? Depois eu vou entrar em edição e vou ver de novo o link aqui onde está enviar o relatório, ó, relatório do filme, segunda chance de envio. Eu vou ver se está alguma coisa diferente. Eu vou dar uma olhada novamente para ver se tem algum problema aí, mas quase certeza que não tem nada de diferente, nada que possa estar causando algum conflito aí na hora de vocês enviarem, não. Mas eu vou dar uma olhada de novo amanhã cedo, porque agora 2h30, depois das 2h30 eu tenho outra coisa para fazer, não vai ter jeito de eu olhar. Amanhã cedo eu dou uma olhada, repasso isso, e aí a gente vê se tem alguma coisa em conflito aí que está impossibilitando vocês de enviarem de novo, tá? Eu vou olhar novamente, amanhã cedo. Tudo bem? Podemos seguir adiante? Bom, vamos lá então, né? Então, seguindo aqui, gente, eu chamaria de apresentação inicial de irrigação. São esses slides da professora Patrícia, né? Lá de Piracicaba, que eu estou utilizando. Eu sempre utilizo esses slides como primeiros slides da disciplina, que ele dá como eu disse no início da aula, ele dá um apanhado geral do que vai ser abordado no curso, né? O que vai ser abordado no curso. Deixa eu melhorar aqui a minha câmera aqui. Então, nós temos aqui, deixa eu ver se está ok aqui agora. Tá. Nós paramos, deixa eu ver onde nós paramos aqui, deixa eu avançar um pouco aqui. Vantagens da irrigação, nós falamos, limitações, a questão da disponibilização ou disponibilidade da água no planeta, países e áreas irrigadas, como surgiu a irrigação, nós falamos, né? Nós falamos também no Brasil, como que surgiu a irrigação no Brasil, como começou, na verdade, né? O uso da irrigação, os sistemas e os métodos e sistemas de irrigação,
nas diferentes regiões brasileiras. Falei sobre métodos, a diferença entre método de irrigação e sistema de irrigação, né? Nós falamos também sobre isso. Método de irrigação por superfície, nós falamos. Sistema de irrigação por sulcos, inundação, no caso, ainda dentro desse assunto. Falamos da irrigação por sulcos, falamos da irrigação por faixas e falamos, eu acho que nós paramos aqui, ó, sistemas, método de irrigação por aspersão, né? Então, eu lembro que eu parei aqui, se vocês olharem a aula do dia 20, né, ela parou aqui, tá? Deixa eu ocultar isso aqui, ocultar. Tá. Bom, então, método de irrigação por aspersão. Então, irrigação por aspersão é um método, né? É um método. Agora, nós temos diferentes sistemas de irrigação por aspersão. Nós temos irrigação por aspersão convencional, irrigação por pivô central, irrigação por canhão hidráulico, né, ou autopropelido, principalmente esses sistemas, né? Então, o método de irrigação por aspersão, deixa eu ver se tem uma ilustração abaixo aqui que você já vê, né? Aquela foto que tem essa aqui, ó. Esse aqui é a aspersão, né? Essa foto aqui é de aspersores funcionando, né? É o que tem na horta, né? Aquele que fica girando, né, e aplicando água por aspersão. Ele está aspergindo a água sobre a lavoura, né? É o método mais convencional, mais visto aí por todos, mais conhecido também por todos, né? É o método de aspersão, método de irrigação por aspersão. Dentro do método de irrigação por aspersão, nós temos um sistema de irrigação por aspersão convencional. Vamos falar sobre isso. Então, deixa eu voltar aqui. Primeiramente, está falando de aspectos gerais do método de irrigação por aspersão. Então, a água é aplicada ao solo em forma de chuva por aspersores. Então, os aspersores são os chamados emissores, né? Os emissores da aspersão convencional são os aspersores, os emissores. Os emissores do gotejamento, por exemplo, são os gotejadores. Então, emissor é aquele que está aplicando a água, é aquele que está emitindo a água, está aplicando a água na lavoura. No caso, então, da aspersão, método da irrigação por aspersão, a água é aplicada ao solo em forma de chuva por aspersores. Nós estamos usando aspersor para aplicar água na lavoura. Pode ser usada em combate a geadas, aumentar a umidade relativa, reduzir o aumento da temperatura e descarte de resíduos. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Pode ser usada em combate a geadas. Então, por exemplo, a geada, né? A geada é o seguinte, quando a temperatura atmosférica ela chega a valores abaixo de zero, né? Ou próximo a isso, ocorre o congelamento da seiva da planta. Então, a seiva da planta congela, né? E esse congelamento da seiva faz com que a planta morra, né? As folhas, por exemplo, que são as partes mais vulneráveis, mais sensíveis, essas folhas vão morrer. Então, a geada pode ser combatida usando aspersão. O que eu vou fazer? Através do monitoramento da temperatura atmosférica, eu vou saber, eu vou supor, eu vou ter uma informação assim quase que precisa, né? Com um grau de precisão muito bom. Eu vou supor que eu vou chegar numa temperatura muito próxima a zero de madrugada, por exemplo. Então, o que eu faço? Se eu estou supondo, se eu estou vendo que a minha lavoura pode ficar submetida a uma temperatura próxima a zero em um determinado momento, eu ligo o meu sistema de irrigação, né? Vou ligar o meu sistema de irrigação, ele vai aplicar água por aspersão, vai molhar as folhas, né? Ele vai molhar essas folhas, vai lavar essas folhas, vai criar um microclima ali, uma temperatura diferenciada e vai evitar ou vai diminuir o impacto da geada na lavoura.
Eu estou falando aqui, estou vendo exatamente, por exemplo, uma lavoura de café, né? Uma lavoura de café, ou então uma lavoura, por exemplo, uma plantação de hortaliças, né? Alface, as folhosas, de uma forma geral. Então, eu estou vendo que vai acontecer. A probabilidade de chegar a uma geada é muito grande. No período, normalmente, do inverno, evidentemente, né? Então, eu ligo meu sistema de irrigação, ele vai funcionar, vai aplicar água sobre as plantas e vai diminuir a chance da seiva da planta congelar. Porque o microclima que vai se formar próximo às plantas vai ser um microclima diferenciado, impedindo que a temperatura chegue a 0 grau e congele a seiva das plantas. Então, o congelamento da seiva das plantas é que vai causar o problema mais sério. Se vocês olharem na internet, né, na nossa região aqui não tem geada normalmente, e não é uma região de produção de café. Na minha região, produz muito café, né? Sul de Minas, produz muito café. Então, lá é uma região vulnerável a geadas. Então, lá o pessoal usa muito a aspersão para fazer isso aí, para reduzir a chance da geada impactar na lavoura. Eles aplicam a água e aí diminui o impacto ou o risco de causar geada naquela lavoura. Se você olhar na internet, por exemplo, algumas fotos de geada em cafeeiro, né? Ou geada em cafezal. Depois, se por curiosidade estiverem navegando aí, entra no Google Imagens, vai lá, põe lá assim, geada em cafezal. Vocês vão ver como que fica, como que as folhas ficam, né? Impactadas pela geada. As folhas, elas vão adquirindo uma coloração. Vamos dizer que a geada aconteceu essa noite. Aí, com o passar dos dias, as folhas vão ficando com uma coloração assim, bronzeada, né? Uma coloração bronzeada. E depois as folhas vão secando, secando e morrem, né? Então, a planta, ela vai secar como um todo, né? Primeiro ela vai ficando bronzeada, depois ela morre. Pode acontecer numa situação de geada, no cafezal, de você ter que fazer a poda drástica. O que é essa poda drástica? Você tem que ir lá no pé da planta, você vai lá no pé da planta e corta. Corta lá embaixo, né? A poda drástica. Aí vai brotar de novo, e aí a planta vai começar tudo de novo, vai começar a desenvolver de novo, né? Vamos supor que a planta já estava produzindo bem, você faz essa poda drástica, ela vai demorar depois para voltar a produzir de novo. Então, é uma perda, né? É um impacto muito grande, né? É um prejuízo muito grande a geada para as lavouras, seja de café, seja de hortaliças, né? Tem espécies vegetais que são mais vulneráveis, mais frágeis em relação a isso aí, né? Essa temperatura muito baixa. Então, eu posso usar a aspersão para reduzir a geada, o impacto da geada. Aumentar a umidade relativa, evidentemente, né? Então, por exemplo, quando eu faço a aplicação da água no local, por aspersão, a umidade relativa próxima às folhas, próxima às plantas, essa umidade relativa vai aumentar, né? Então, por exemplo, nós estamos vivendo aí mês de agosto, já quase começando setembro, a umidade relativa do ar é muito baixa nesse período. Agosto é um mês muito seco, né? Na nossa região aqui, centro-sul do Brasil, é uma região, é um mês muito seco, o mês de agosto. Então, você pode aplicar, né? Se você tem o seu sistema de irrigação, você pode utilizar o seu sistema de irrigação para aplicar água e aumentar a umidade relativa, fazendo com que a planta tenha ela apresente menor evapotranspiração. Ela transpire menos. Ela vai transpirar menos, ela vai consumir menos água, né? Se ela está transpirando menos, ela vai consumir menos água. Então, eu vou ter esse impacto aí. Então, aumentar a umidade relativa. Reduzir o aumento da temperatura. Então, eu posso, com a aplicação da água, baixar a temperatura média, né? A temperatura média vai baixar. Porque se eu deixar, né? Essa temperatura pode chegar a valores altíssimos, dependendo da época do ano, e aí a cultura fica numa situação de estresse, chamado estresse térmico, né? Estresse térmico, que é o excesso de calor, né? Temperaturas muito altas. Cada cultura tem sua faixa ideal de temperatura para desenvolver.
Vocês vão ver aí em culturas anuais, culturas perenes, cada cultura tem a sua especificidade, tem a sua temperatura melhor para desenvolver, né? A faixa de temperatura melhor. Então, se a minha cultura está fora da faixa ideal para ela, eu posso usar um sistema de irrigação por aspersão para baixar essa temperatura, né? Por quê? A água, ela tem um chamado efeito tampão, né? Um efeito tampão muito importante. O que é o efeito tampão? Efeito tampão significa o seguinte: a água, ela resiste à variação de temperatura. Ela faz com que onde ela esteja, principalmente se ela estiver pulverizada, né? Igual a aspersão faz, ela pulveriza essa água. Se essa água estiver pulverizada, essa temperatura vai oscilar menos. Eu vou ter menos pico de temperatura. Então, vamos dizer que a temperatura está subindo. Em vez dela subir e muito alto, ela vai, né, sobe menos, né, vai ter um pico menor. O pico de temperatura vai ser menor. Isso é bom para a planta. A planta vai estar menos sujeita a estresse térmico. Que a planta pode estar sujeita a estresse térmico, ela pode estar sujeita a estresse hídrico, né, que é a falta de água, estresse químico, quando a planta está, por exemplo, ela está desenvolvendo num solo que está com um teor de nutrientes muito elevado, ou com uma salinidade muito alta no solo, é um estresse químico que a planta pode estar submetida. Então, isso aí, né, reduzir o aumento da temperatura é uma vantagem, vamos dizer assim, da aspersão, né? E descarte de resíduos. O que vem a ser esse descarte de resíduos? Na produção de álcool e açúcar, né? Álcool e açúcar, ou açúcar. Na produção de álcool ou açúcar, tanto faz, ou um ou outro, a gente tem um resíduo chamado vinhoto, ou vinhaça, né? Um resíduo líquido, que é altamente poluente. Ele é altamente poluente, esse resíduo, né? Ele não pode ser jogado, lançado nos cursos d'água de jeito nenhum, tá? Esse resíduo aí é altamente poluente, o vinhoto ou vinhaça, né? O que você faz, então? Esse vinhoto, ele tem muito potássio, que é um nutriente. Vocês devem estar vendo isso aí, né? Em outra disciplina, os nutrientes aí. Então, o vinhoto, ele tem potássio. O que eu faço, então? Eu posso aplicar esse vinhoto, que é líquido, como um adubo líquido, né? Eu vou aplicar esse adubo, esse resíduo, na verdade, ele é um resíduo da produção de outra coisa. Eu vou aplicar esse resíduo líquido sobre o solo e fornecer nutrientes para o solo e a água também, né? Porque o vinhoto, ele tem água e outros componentes, né? Então, assim, eu posso usar meu sistema de irrigação, no caso, a aspersão, irrigação por aspersão, eu posso aplicar, eu posso utilizar o sistema aplicando esse resíduo na forma líquida para a cultura, usando como fonte de potássio e também fonte de água, tá certo? Então, por exemplo, o que os produtores de açúcar e álcool, né, fazem? O que eles fazem? Eles produzem o açúcar ou o álcool. Quando tem o vinhoto, o que eles fazem? Eles aplicam esse vinhoto sobre a lavoura, em cima da lavoura. Eu vou voltar com isso para a lavoura, né? Eu vou pegar a água e o potássio e outros nutrientes que estão no vinhoto e aplicar no solo, né? Evidentemente que tem que ser em quantidades que não vão poluir o solo também, tem que ser visto isso aí, né? Você não pode ir aplicando assim, a bel prazer, não. Tem a quantidade certa para você aplicar. Então, você vai aplicar, senão você vai poluir o solo, né? Então, você vai aplicar isso sobre o solo e a planta vai absorver a água que veio junto com esse vinhoto e também o potássio, que é um nutriente importantíssimo, um macronutriente, né, inclusive, para a cultura. Tudo bem até aqui, gente? Alguma pergunta por enquanto? Alguma dúvida? Estão entendendo o que eu estou falando? Alguém quer contribuir com alguma coisa? Está tudo bem por enquanto? Professor. Sim. Esse vinhoto, ele é poluente para a planta ou para o solo, sim? Não, o vinhoto, ele é poluente para o solo e também para os cursos d'água, entendeu? Então, por exemplo, quando eu aplico o vinhoto no solo,
igual eu falei, eu tenho que aplicar numa quantidade adequada para não poluir o solo. Se eu aplicar muito, eu vou poluir o solo, né? Então, ao invés de estar resolvendo o problema, eu vou estar criando outro. Então, eu vou aplicar o vinhoto numa quantidade adequada para não poluir o solo e também para servir de nutriente para a planta. Ele vai ser, em que local que ele vai ser poluente? No solo, se ele for aplicado em quantidades muito grandes, ou quantidades grandes, e também para os cursos d'água, para os rios, para os ribeirões, né? Então, se eu aplicar esse vinhoto aí, deixar esse vinhoto chegar no rio, eu vou ter mortandade de peixe quase que imediatamente. Ele vai causar, o teor de matéria orgânica vai lá no alto, o de oxigênio vai lá embaixo, aí mata os peixes. Isso aí é impressionante como que ele tem um poder de poluição violento. Ele é altamente poluente, esse resíduo aí, tá? Então, quando eles descobriram que é possível aplicar o resíduo como nutriente para a planta, foi um achado, né? Foi algo importantíssimo. Porque eu tinha o quê? Eu tinha um resíduo da produção de açúcar e álcool, que é o vinhoto, e não sabia o que fazer com ele. O que eu vou fazer com isso, né? O que eu vou fazer com esse resíduo aí? Eu tenho, né? Agora eu posso aplicar esse vinhoto de volta para a lavoura, né? Como fonte de água e fonte de potássio, principalmente, tá certo? Então, ele é poluente para o solo, se for aplicado em grandes quantidades, e para os cursos d'água. Entendido? Sim. Beleza. Bom, seguindo aqui, o método de irrigação por aspersão, ele dispensa o preparo do solo. Nós falamos na última aula da irrigação por inundação, da irrigação por superfície, né? Método de irrigação por superfície, sistema de irrigação por inundação. Eu tenho que preparar o solo, eu tenho que fazer um tabuleiro, né? Eu tenho que acertar o solo direitinho, deixar esse solo com praticamente quase que plano, né? Uma pequena declividade, mas se você olhar assim, bater o olho assim, o olho nu, você vai falar que está plano. Então, eu tenho que preparar o solo, no caso de uma irrigação por superfície. Na aspersão, não. Eu posso simplesmente fazer o plantio, né? E vou irrigar usando os aspersores sem precisar sistematizar, sem precisar preparar o solo no sentido de reduzir as declividades que o solo tem, aplainar o solo. Eu não preciso fazer isso. Tá certo? É uma vantagem, né? É uma grande vantagem. Eu simplesmente vou colocar os aspersores lá, ou o canhão, seja lá o que for, ou o pivô central, eu vou irrigar sem precisar preparar o solo nesse sentido, né? Que seria a sistematização do terreno. Eu não preciso fazer sistematização de terreno nenhum, tá? É uma vantagem importante. Uma outra situação é que ele permite, né? A irrigação por aspersão permite o bom controle da lâmina de irrigação. Ele está falando isso aqui principalmente para comparar com a irrigação por superfície, né? Na irrigação por superfície, nós vimos, a eficiência é muito baixa, a perda de água é muito grande. Em torno de 50% de perda, né? 50%. No caso da irrigação por aspersão, não. Eu consigo uma eficiência maior, que vai estar em torno de 80%, mais ou menos, entre 75% e 85%, com a média de 80% de eficiência, a irrigação por aspersão convencional, né? A aspersão de uma forma geral. Então, como eu consigo ter um controle da lâmina de irrigação melhor, eu consigo aplicar uma quantidade de água mais sabida, eu vou saber com mais precisão quanto que eu estou aplicando, eu vou saber com mais precisão quanto que eu estou aplicando de água. Se eu sei isso, eu vou conseguir controlar a lâmina de irrigação. A lâmina de irrigação é a quantidade de água que foi aplicada, que vai ser aplicada no solo, né? Então, a aspersão permite esse controle. Eu vou ter um controle melhor do que a irrigação por superfície, tá? Comparando as duas aí. Bom, então ele falou aqui, por enquanto, só de vantagens, né, gente? Só de vantagem. Agora, ele vem com as limitações, né? Alto custo de implantação e gastos de funcionamento. Então,
Quando eu vou implantar uma aspersão, eu vou ter um custo alto. Não é pouco, não. É um custo alto, né? Eu vou gastar, comparando com a irrigação por superfície, eu vou gastar com o quê? O que eu vou precisar adquirir aí no caso da aspersão? Eu vou precisar adquirir conjunto motobomba, né? O motor e a bomba, para poder bombear essa água para ser irrigada, para irrigar. Eu vou precisar de tubulação, certo? Vou precisar de tubulação. Vou precisar de conexões, T, joelho, registros, né? Vou precisar também dos aspersores, vou precisar comprar os aspersores, se for o caso da aspersão convencional, vou precisar comprar os aspersores. Vou precisar de mão de obra, né, para mudar as posições de irrigação de lugar. Nós vamos ver isso mais adiante. Preciso mudar a tubulação de lugar. Preciso tirar a tubulação daqui e levar lá para outra área que vai ser irrigada. Então, precisa de pessoas para poder fazer isso. Isso aumenta o custo. Eu tenho que ter um funcionário ali, né? Eu tenho que pagar esse funcionário. Então, é o custo. É um custo. Outros chamam de investimento, né? Então, como queiram, né? No caso, é um investimento. Eu vou gastar com isso. E a manutenção do sistema, né? Muitos nem pensam em manutenção. Nós temos que pensar. A manutenção, ela tem que ser vista como um aspecto primordial dentro da irrigação. Não tem como você simplesmente comprar o sistema, pôr para funcionar e pronto. Não. Você precisa ter a manutenção diária ou sistemática, vamos falar assim, né? Do seu sistema. Ver como é que está funcionando, se está entupindo o seu sistema, se os aspersores estão funcionando bem, se a pressão está de acordo, se tem alguma área que não está recebendo água. Eu preciso ver tudo isso aí. É a manutenção, tá? Então, assim, o projeto, eu vou ter o custo com o projeto da irrigação por aspersão, eu tenho que pagar um técnico agrícola, um engenheiro agrônomo, um engenheiro agrícola para fazer o projeto. Tem que pagar ele para fazer o projeto. Depois implantar o projeto, comprar os equipamentos todos que eu preciso. Então, isso aí é um custo alto, tá, gente? É um custo alto. Que envolve aí alguns milhares de reais por hectare, tá? Favorece, um outro aspecto, né, que é uma limitação, favorece o desenvolvimento de algumas doenças. Favorece o desenvolvimento de algumas doenças. Por que será? Né? A aspersão, o que ela faz? Ela pulveriza a água, né? Ela transforma a água em gotículas. Ela vai quebrar essa água aí e transformar essa água em gotículas, né, de água. E vai criar um microclima ali perto da planta. Esse microclima, ele favorece o desenvolvimento, por exemplo, de fungos, né? Então, eu vou ter fungos desenvolvendo ali no solo, na planta que está sendo cultivada, tá? Então, assim, esse microclima que é formado, ele pode ser benéfico, como nós vimos anteriormente, e pode ser maléfico também, no caso de propiciar o desenvolvimento de fungos e, consequentemente, de doenças fúngicas, né, que vão trazer prejuízos para a nossa lavoura. Então, algumas doenças, principalmente fúngicas, né, doenças causadas por fungos, elas desenvolvem mais em áreas com aspersão, devido a esse microclima que é formado, né, pela presença da água aí. E, no caso, a aspersão também ela é imprópria para a água com alto teor de sais. Então, se a minha água ela tem um teor de sais mais alto, eu não posso, ou a princípio, né, eu não deveria usar a aspersão, né? Não deveria usar a aspersão, porque essa aspersão ela vai pulverizar esses sais no solo e na planta. Eu posso ter ali formando uma película de sais sobre a folha, né, dificultando a fotossíntese, prejudicando o desenvolvimento da planta, ou mesmo aplicando esses sais no solo, né, esses sais caindo no solo, aumentando a salinidade do solo. Isso aí é um fator também limitante, é um fator que limita um pouco a aspersão.
Bom, então, nós temos aí 3, 6, 7 fatores, né? 4 fatores que são vantagens e 3 fatores que são limitações ou desvantagens, como queiram, né? Como queiram chamar. Tudo bem, gente? Por enquanto, tudo bem? Podemos seguir? Acho que o pessoal foi embora. Deixa eu ver aqui. Professor, Sim? esse negócio de favorece o desenvolvimento de doença depende do sistema, não depende? Exatamente. Se eu tenho, por exemplo, aspersão, se o método que eu estou utilizando é aspersão, eu vou ter a pulverização da água, da irrigação. E aí forma um microclima e aí favorece o desenvolvimento de doenças. Se eu estiver usando, por exemplo, irrigação localizada, exemplo, gotejamento, que nós vamos falar mais adiante, se eu estou usando gotejamento, o gotejamento já não tem isso, né? Por quê? A água vai cair em forma de gotinhas, gotículas, né? Que é o termo certo. As gotículas vão cair no pé da planta e não vai ter pulverização nenhuma de água, né? Não vai ter pulverização nenhuma de água e essa água vai cair exatamente no pé da planta. Então, aí, a irrigação por gotejamento é um sistema que já não tem, você já não vai ter esse problema de favorecer o desenvolvimento de doenças. Agora, nas pessoas... Sim? Então, isso acontece porque molha a folha, né? Se molhar a raiz é melhor. Exatamente. Se eu molho a planta, né? Por exemplo, inclusive tem uma cultura, né, que ela não tolera molhar a folha, que é o tomateiro, né? Então, o tomateiro, você já deve ter visto em alguma disciplina, estão vendo agora, o tomateiro a gente não deve molhar, né? Não deve molhar a folha do tomateiro de jeito nenhum, né? A gente não deve molhar por quê? Vai formar, eu vou deixar essa folha propícia ao desenvolvimento de fungos, né? E tem alguém com o microfone aberto aí, dando maior gargalhada aí. Tem alguém aí com o microfone... bom, fechou, né? Deve estar assistindo algum vídeo cacetado aí. Bom, então, o molhamento da folha, ele é indesejado para algumas culturas. Exemplo, tomateiro, né? Então, o tomateiro molhando a folha, eu vou ter ali um desenvolvimento de fungos e várias doenças vão chegar na planta, né? O tomateiro, ele tem, assim, um rol, né? Uma listagem de doenças enorme, né? Se você pegar lá doenças e pragas do tomateiro, você vai ver que é uma listagem enorme, é muito grande, né? É uma cultura, assim, muito problemática, o tomateiro. Tanto para doenças como para pragas, né? É muito grande a listagem, né? A lista, né? Com doenças e pragas. Doenças fúngicas, doenças bacterianas, doenças causadas por vírus, né? Tem nematóides também no solo, tem pragas, insetos, tem vários outras pragas, né? Atuando ou atacando a planta. Certo? Então, quem perguntou aí, exatamente isso aí que nós comentamos. Tudo bem? Então, nós estamos com 2 horas e 10 minutos. Vamos seguindo aqui. Nós falamos aqui, então, gente, o método de irrigação por aspersão. É um método. Tá? Esse é o método. Agora, nós temos que ter a seguinte... eu vou tirar logo... já vou explicar logo isso para não ter confusão, né? Eu falei de método e falei de sistema na aula passada. Eu vou falar rapidamente de novo e vou explicar um outro aspecto importante. O método é a aspersão. Agora nós temos o sistema. Quais são os sistemas? Aspersão convencional é um sistema. Pivô central é um sistema. Autopropelido, o canhão hidráulico, é outro sistema. Agora, eu posso chamar também todo o meu conjunto de irrigação de sistema. Tá? Então, todo o meu conjunto de irrigação, por exemplo, quando eu estou falando assim, o meu sistema de irrigação está com eficiência boa. O sistema que eu estou falando, por exemplo, ele pode ser o conjunto motobomba, né? As tubulações, os aspersores, as conexões,
todo o conjunto ali eu chamo de sistema, eu posso chamar de sistema também, tá? Então, eu posso chamar de sistema, seja o tipo, entre aspas, de irrigação, ou o próprio conjunto de irrigação, eu posso chamar de sistema. Bom, então, o método de irrigação que nós estamos falando é a aspersão. Agora, dentro do método, nós temos os sistemas de irrigação por aspersão convencional. Está aqui, ó, convencional. Tem o mecanizado, irrigação convencional e o mecanizado. Tá? Então, da irrigação convencional, nós temos o portátil, o fixo portátil, ou semi-portátil, e o permanente, ou fixo. Tá? Posso ter as três situações. O portátil é quando eu faço o seguinte, eu pego todas as minhas linhas de irrigação, elas vão ser, eu vou mudar de lugar. Eu vou mudar todas as linhas. Eu mudo todas as linhas de lugar. Então, vamos dizer que eu tenho aí 10 linhas de lugar. 10 linhas. Eu vou mudar as 10 linhas de lugar. Eu vou mudar as posições de irrigação. Eu vou lá, desconecto, né? Tem um engate rápido, né? Eu desconecto a tubulação, levo para uma outra posição para irrigar. Então, eu vou mudando. É o portátil. Tá? O fixo portátil, o semi-portátil, eu vou mudar algumas linhas. Algumas linhas, elas ficam fixas e outras linhas são portáteis. Posso ter, então, uma mistura aí, né? E o fixo permanente é quando toda a tubulação ela fica fixa no solo. Ela fica fixa na sua área de irrigação. Então, se eu tenho, por exemplo, 20 linhas de irrigação, as 20 linhas vão estar sempre no mesmo lugar. Eu não vou mudar de lugar. Eu posso ter essas três situações, né? Evidentemente que quando eu tenho um sistema de irrigação convencional, por aspersão convencional permanente, o custo é muito maior, né? Então, por exemplo, eu faço lá os cálculos, nós vamos ver lá na frente os projetos de irrigação. Quando eu faço lá na frente o cálculo e encontro lá número de linhas de irrigação 20, se eu tiver 20 linhas de irrigação fixas, o custo é muito alto, né, gente? Muito alto. Então, eu posso ter 20 linhas fixas ou então 5 linhas girando para fazer as 20 posições, as 20 linhas de irrigação, né? Eu teria 4 posicionamentos diferentes para essas tubulações. 4 vezes 5, 20. 5 linhas girando em 4 posições, dá 20 linhas. Eu posso ter 20 linhas fixas ou 5 linhas girando em 4 áreas para dar 20 também. O que eles fazem normalmente? Exatamente isso, né? Eu vou girando as minhas linhas de irrigação para tornar o projeto mais barato. Nós falamos do custo, né? O custo é alto. Então, se eu conseguir economizar nas linhas de irrigação, eu vou gastar menos tubulação, eu vou gastar menos conexão, menos aspersor, né? Então, isso aí vai favorecer para tornar o projeto mais barato, mais acessível para o produtor, porque o custo inicial do projeto é alto, é um custo alto, tá? Bom, nós temos aqui o mecanizado, ele fala da lateral rolante, pivô central, sistema lateral, montagem direta, autopropelido. Nós vamos falar basicamente aqui do pivô central e do autopropelido, tá? Os principais aí, pivô central e autopropelido. Os outros são variações aí, né? Vamos ver aqui. Então, aqui o tal convencional, que todo mundo conhece, ó. Tá? O convencional está lá. A linha de irrigação e os aspersores funcionando. Aspersão convencional. Os aspersores estão girando, né? Normalmente 360 graus. Existe a aspersor setorial também, que a gente chama, né? Que irriga 90 graus, irriga 180 graus. Né? Então, eu posso ter isso aí também. Bom, mas se eu tiver isso aí, independente, de qualquer forma, é irrigação por aspersão convencional, né? Então, aí tem uma foto da aspersão convencional. É o que tem na horta no Instituto, né? É a aspersão convencional, tem lá. O fixo permanente, né? Um exemplo, ó. Aí, nessa foto, vamos ver quem está ligado aí, né? Quem está conectado aí, literalmente, ao assunto, né? O que vocês podem ver nessa área aí, ó?
O que está chamando a atenção? O que chama a atenção de vocês com essa foto aí? Nessa foto. Vamos aumentar o zoom da foto aqui. O que chama a atenção de vocês com essa foto? A irrigação. A irrigação. Mas essa irrigação, tem alguma coisa acontecendo nessa irrigação que chama a atenção para vocês? O jato de água é maior. O que está acontecendo com o jato d'água? Ele é maior, professor. Tá, mas veja bem, o que eu quero ilustrar, para poder chamar a atenção de vocês, num fator, de um elemento extremamente importante na irrigação por aspersão convencional ou por aspersão de uma forma geral, né? Olha só o jato d'água. Não está dando para ver claramente ali que está acontecendo vento nessa área? Sim. Dá para ver. Muito vento, né? Então, o que acontece? Já deu para imaginar aí, deu para concluir que o vento, ele é um inimigo da irrigação, né? O vento é um inimigo da irrigação. Principalmente para a aspersão, né? O vento, ele vai fazer o quê? O que o vento vai fazer com a água? O que o vento vai fazer com a água que está sendo aplicada? Vai levar para outro lugar, enquanto um vai ficar sem e outros fica com muito. Exatamente, exatamente. Quem que falou mesmo? Deixa eu ver aqui quem falou. Foi o André. O André, é exatamente, André. É isso aí, ó. Então, a água que deveria cair nas plantas aqui próximas às pessoas, essa água vai ser levada embora para outra área, pelo vento, né? Então, a eficiência, a uniformidade, melhor dizendo, e também a eficiência, né? Mas a uniformidade da minha irrigação vai despencar, vai cair demais. Eu vou ter a uniformidade baixíssima, né? Se eu tenho vento. Então, recomenda-se irrigar em horas que tenha menos vento. Qual é a hora do dia, das 24 horas, que tem menos vento, normalmente? Alguém sabe? Normalmente, das 24 horas... Qual é o período do dia que venta menos? À tarde. Mais do que à tarde, à noite, né? Então, à noite, normalmente, né? Normalmente, eu tenho menos vento. Então, muita gente usa a irrigação noturna. Também de olho no preço da energia elétrica, que é mais baixo, né? A energia elétrica à noite, o custo da energia elétrica é menor do que durante o dia. Então, eu vou associar o custo que eu vou ter menor com a energia elétrica e o vento, menos vento que eu vou ter durante a noite, tá? Então, se eu estou usando irrigação por aspersão, eu tenho que ficar de olho na questão do vento. Se é uma região que venta muito, eu tenho que ter isso em mente. A minha uniformidade de irrigação vai cair demais e vai prejudicar, vai tornar a minha irrigação ineficiente. Eu vou ter baixíssima eficiência na minha irrigação. É um fator limitante que poderia ter sido colocado lá naquele slide anterior que eu mostrei para vocês, quando falo das limitações da irrigação por aspersão, né? Não deve, o uso da irrigação em áreas com vento é mais problemático. O uso é mais problemático, tá? Não significa que eu não vou usar, mas eu tenho que ver as horas do dia que venta menos para poder usar naquele horário, para ter menos problema. Bom, a lateral rolante, né, é uma variação, né, que nós temos aí. Vamos ver logo o pivô central, que é o mais famoso aí, conhecido e badalado, né? Eu não sei na região de Capelinho. Tem alguém de Capelinho aí assistindo a aula? Não, né? O pivô central, não sei se tem alguma área lá que tenha, né, pivô, né? Eu creio que não sei. Se alguém souber aí, me fala, que eu tenho interesse em conhecer, né? Assim que for possível. Porque temos café na região de Capelinho, e eu não sei se esse café é irrigado ou não, como que é irrigado, se for, no caso, né? Se alguém souber aí, se for de Capelinho ou da região, ou se souber de algum produtor aí que irriga, ou que tenha produção de café, depois me fala, tá? Bom, então o pivô central, ele tem mais à frente umas ilustrações, é aquele famoso, né, que ele vai girando, né? Vamos imaginar
o relógio, né? O relógio analógico, digital não, o relógio analógico. O relógio analógico, os ponteiros, né? Os ponteiros do relógio. E o ponteiro dos segundos, né? O ponteiro dos segundos, ele vai mexendo lá no relógio. Então, o pivô central é como se fosse o ponteiro dos segundos, né? Ele está mexendo, né? O pivô ele vai movimentar daquele jeito, como se fosse o ponteiro do relógio, segundos. Ele vai fazendo aquele movimento, percorrendo, né, a área todinha irrigando. Ou seja, eu vou ter o quê? Uma área circular, né? O pivô central ele vai irrigar produzindo áreas circulares. Então ele fala o seguinte, do pivô central: redução no custo por hectare em função do aumento da área irrigada. Tá? Então, eu posso ter dependendo, né, o que vai me influenciar bastante na questão do pivô central, gente, que é também um sistema de irrigação que não é barato, é exatamente um fator importantíssimo, que é o relevo, né? Então, o pivô central, ele se torna mais acessível ou mais vantajoso em áreas mais planas. Então, a gente vê, por exemplo, no centro-oeste brasileiro, né, Goiás, Mato Grosso, né, Triângulo Mineiro, que faz parte do Sudeste, mas está naquela região lá, áreas irrigadas por pivô central, né? Porque o relevo é bem suave, né? Eu tenho declividades baixas. Para quem já teve chance de conhecer a região lá, essas regiões que eu citei, é totalmente diferente daqui da região de São João, né? Aqui de Minas, aqui sul de Minas, Zona da Mata, aqui o leste de Minas, que tem declividade muito maior, né? Tem declividade muito maior, e aí o que vai acontecer? Os meus pivôs, eles são menores. Eu não posso ter um pivô muito grande, várias torres, né? Eu não posso ter. Eu posso ter poucas torres para irrigar, porque a declividade é maior. Então, dependendo da declividade, dependendo do valor da declividade, vai ficar inviável usar o pivô central. Vai ficar inviável, tá? Então, nessa foto aí, está mostrando, ó, curiosamente, né, ou coincidentemente, uma área muito plana, né? Essa foto aí mostra uma área plana, olha só. É uma área plana, tá? Esse pivô tem aqui, ó, os pneus, né? Ó, os pneus eles vão caminhando, né? Existe uma turbina para poder movimentar esse pneu. Esses pneus vão movimentando com a velocidade controlada, né? Essa velocidade ela é calculada no projeto da irrigação. A velocidade, então, vai... Né, aliás, essas rodas, né? Esses pneus vão movimentando com uma velocidade calculada e vão aplicando a água a partir daqui de cima, do alto aqui, ou aspersores ou difusores que ficam aqui em cima, né? Que vão aplicando água na lavoura. Vamos ver se tem mais ilustração mais fácil de entender para cá. Olha só. Então, ele fala aqui, ó, deixa eu diminuir o zoom aqui. Caminhamento impulsionado por motorredutores instalados em cada torre. Tá. Sistema mais utilizado na região do Cerrado brasileiro, que é exatamente, né, ali na região de Goiás, região do Mato Grosso, algumas partes do Mato Grosso, Triângulo Mineiro, que já tem cerrado também, né? Que tem declividade baixa. Então, olha só, olha a declividade. A declividade aqui já é um pouquinho maior do que a foto anterior, né? Ó. A declividade aqui é um pouquinho maior do que na foto anterior, mas ainda dá para usar o pivô aqui nessa situação, tá? Aqui, ó, mostrando um detalhe, ó. Tem aqui como se fosse um guarda-chuva aqui, ó. Esse formato de um guarda-chuva. Aqui na ponta tem deixa eu fazer um zoom aqui. Tentar fazer um zoom para ver se dá para ver. Aqui, ó, tá meio desfocado, granulou a imagem, mas dá para ver. Aqui na ponta tem um emissor chamado de difusor, né? É um difusor, ele vai aplicar a água como se fosse um leque, né? Forma um leque. Essa água vai ser aplicada na forma de um leque. Na ponta, né, de cada um desses tubos, existe um difusor que vai aplicar água no pivô.
Aqui, ó, tá dando para ver melhor, ó, né? Aqui eu tenho os difusores, nessa foto, aplicando água no cafezal. Olha o relevo. Suave, né? Declividade baixa. E aqui, o pivô também em outra área. Olha só aqui. Olha como que as linhas de plantio, elas estão seguindo o pivô. E o pivô seguindo as linhas de plantio, né? Vice-versa, né? Olha como que dá um formato circular para a área, né? Formato circular para a área. Aqui deve ser feijão ou soja, né? Feijão ou soja. E para fechar por hoje, né? Que nós estamos chegando já no final do tempo, olha só como que fica uma área irrigada por pivô. É circular. Olha só. Aqui no centro fica a tomada de água e aqui as torres que vão caminhando com aqueles pneus, como se fosse o ponteiro do relógio, né, o ponteiro dos segundos, caminhando e irrigando a área. A área está verdinha, tá vendo? Beleza. Né? Isso aqui talvez seja pastagem, alguma coisa assim, né, gente? Não dá para saber que a foto é foto aérea, não dá para você chutar, né? Bom, então, gente, nós estamos encerrando por hoje, né? 14h28, nós estamos encerrando a nossa participação por hoje dessa aula de irrigação, continuando aí os slides iniciais, né? E aguardo que vocês enviem, né, os trabalhos até quarta-feira, dia 2, às 23h59. Eu vou conferir amanhã se está tudo ok no local onde vocês enviam, para ver se tem algum problema lá, como uma aluna falou aí, né? Então, nós vamos parando por aqui. Essa aula vai estar disponível para vocês amanhã no YouTube, né? O link vai estar disponível na página do A1A e A1B, e aí vocês podem acessar e assistir de novo essa aula, tirar as dúvidas e etc. Tá ok? Então, bom estudo a todos, boas aulas, que Deus nos abençoe, ajudando que a gente possa conseguir, né, o nosso intento aí, né, nesse período difícil que nós estamos passando, nesses meses, né? E tudo de bom para vocês, bons estudos aí e boas avaliações também. Até a próxima.